Pegue a sua Bíblia comigo. É uma alegria estar aqui trazendo a palavra de vida, porque eu amo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes. A palavra do Senhor é a mesma ontem, hoje e para sempre. O que seríamos de nós se não fosse a boa palavra de Deus? Amém? Então abra comigo a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. É um texto que o nosso apóstolo gosta bastante. Espero poder pregar um pouquinho do que ele prega. Ezequiel 37. Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Amém? A palavra do Senhor diz o seguinte: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale de ossos, cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Diga comigo, muito secos. E ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Então ele me disse, diga comigo, ele me disse: profetize a estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e cobrirei com pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Diga comigo, ordem. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, depois de pele, mas não havia espírito nele. A seguir ele me disse: profetize ao espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó espírito, e sobre desses mortos, para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida. Diga comigo, ordem. E o Espírito entrou neles e eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem: nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Por isso profetize e diga-lhes: assim diz o soberano Senhor, o meu povo, eu vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel. E quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês e vocês viverão, e os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do Senhor. Quem recebe essa palavra, diga amém. Pai, nós te apresentamos a tua palavra, Senhor, que é poderosa, capaz, Deus, de transformar, de penetrar o coração do homem. Senhor, que nessa noite o Senhor fale, que o Senhor traga restituição, que o Senhor traga restauração de sonhos, restauração de projetos, restauração de casamentos, restauração de família, restauração das finanças, Senhor. Assim nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer nas nossas vidas, e nós te agradecemos em nome de Jesus. E se você crê na palavra do Senhor, diga amém. Aplauda o Senhor bem forte no seu lugar. Pode tomar o seu assento, por favor. O
O tema da nossa campanha que se inicia hoje é a campanha da restituição. E nenhum texto poderia se adequar melhor a essa campanha do que Ezequiel capítulo 37, Vale de Ossos Secos. Era um momento que você conhece, onde aquele povo saiu da sua terra, saiu da sua cidade e foi levado cativeiro. Talvez o povo de Deus já estava com seus sonhos frustrados, já estava sem o templo, sem a adoração, provavelmente sem esperança, sem a fé. Mas é nesse momento de incertezas, é nesse momento onde os sonhos foram roubados, onde Deus levanta Ezequiel, um profeta de Deus, para profetizar e declarar o renovo do Senhor sobre aquele povo. Mas o interessante é que nós encontramos Ezequiel sendo levantado. E Ezequiel, no livro de Ezequiel capítulo 1, verso 1, a Bíblia fala que Ezequiel diz o seguinte: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar. E se você não sabe da história, mas Ezequiel passou a sua vida inteirinha sendo preparado para o sacerdócio. Ezequiel vinha de uma linhagem sacerdotal. Ezequiel estava lá com a sua vida inteira sendo planejada, sendo treinado, sendo forjado para ser sacerdote no templo do Senhor. E exatamente no livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 1, como nós acabamos de ler, justamente no ano em que Ezequiel completaria 30 anos, justamente no ano em que Ezequiel exerceria o seu sacerdócio, exerceria o seu ministério, Ezequiel falou: justamente no 30º ano estava eu entre os exilados junto ao rio Quebar. Ezequiel não cumpriu o sacerdócio, porque Deus tinha planos maiores sobre a vida dele. Mas o verso continua dizendo: e eu estava entre os exilados junto a rio Quebar, e abriram-se os céus, e eu tive visões. E eu já quero começar declarando sobre a tua vida. Talvez você chegou até aqui e não foi do jeito como você esperava. Talvez você chegou até aqui novembro e não foi como você planejava, mas eu quero declarar que os céus vão se abrir sobre a tua vida, os céus vão se abrir sobre a tua casa, e você terá visões da parte de Deus, porque o plano do Senhor sempre é maior. Às vezes as coisas não acontecem como a gente esperava, como a gente planejava. Mas não é porque não aconteceu do nosso jeito que isso significa que Deus não está no controle de todas as coisas. E aqui estava Ezequiel, que era para ser sacerdote. Deus o levantou como profeta. E hoje Deus vai levantar profetas e profetizas do Senhor sobre este tempo, sobre essa nação. Deus está nos levantando para declarar com voz profética sobre este tempo, sobre esta geração, sobre essa sociedade, sobre a juventude, sobre as crianças. Deus te levantou para você se posicionar e se colocar na brecha como uma voz profética que o mundo precisa ouvir, em nome de Jesus. E aqui a Bíblia fala que o Senhor trouxe uma visão para Ezequiel. Ezequiel estava lá no meio de um vale de ossos secos. E aquele vale, assim como nós acabamos de ler, representava o povo de Deus que havia morrido espiritualmente. Mas Deus iria trazer a restituição, o renovo de Deus. E o versículo 1 de Ezequiel 37, para nós começarmos a palavra de hoje. O versículo diz o seguinte, Ezequiel capítulo 37, verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para o meio de um vale de ossos. Eu não sei como você chegou até aqui, eu não sei qual é a sua expectativa, mas eu quero te dizer, a mão poderosa do Senhor está sobre ti. A mão poderosa do Senhor está te guardando. A mão poderosa do Senhor
Senhor está te livrando de armadilhas do inimigo. A mão poderosa do Senhor está te protegendo. O que seríamos de nós se não fosse a mão poderosa do Senhor? A mão do Senhor está sobre nós. Cutuca o irmão que está do seu lado e diga: meu irmão, a mão do Senhor está sobre ti. O verso diz: a mão do Senhor estava sobre Ezequiel, estava sobre ele. Se a mão do Senhor está sobre nós, não há o que temer. Se a mão do Senhor está sobre nós, nenhum cenário vai fazer com que o projeto de Deus se cumpra nas nossas vidas. Não vai fazer, porque a mão poderosa de Deus está sobre nós. E quando nós abrimos a Bíblia, nós entendemos que a mão de Deus representa a direção. Quando o Senhor estende as suas mãos, isso representa que Ele está te direcionando para um novo tempo. Isso te representa que o Senhor está te guiando para uma nova estação. A mão poderosa do Senhor, ela representa o sustento. Ezequiel foi colocado num vale cheio de ossos, mas ele não se desesperou. Já pensou você sendo colocado no vale? Gente, aquele vale de ossos secos, você pode imaginar como se representasse um cemitério cheio de cadáveres, cheio de ossos, cheio de esqueletos sequíssimos. Era um cenário de terror, mas Ezequiel não ficou com medo, Ezequiel não se desesperou, porque a mão poderosa do Senhor estava sobre ele. E em Salmos capítulo 37, verso 4, diz o seguinte: ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, ainda que você caia, você não vai ficar prostrado. Diga bem forte: porque o Senhor te sustenta com a sua mão poderosa. Quem recebe, diga amém. E a Bíblia fala também sobre a destra poderosa de Deus. Quem aqui já ouviu falar sobre a destra poderosa do Senhor? É a mão poderosa do Senhor. Quando o Senhor estende a sua destra poderosa, milagres acontecem. O sobrenatural acontece nas nossas vidas. E em Isaías capítulo 41, verso 13, diz o seguinte: Isaías 41, verso 13: porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. O Senhor está dizendo hoje para ti: não temas, porque eu te ajudo. O Senhor está dizendo hoje: não temas, porque eu te ajudo. E a mão do Senhor hoje vai te conduzir. A mão do Senhor hoje está estendida sobre a sua vida. Quem aí crê na palavra do Senhor, diga amém. E o verso diz o seguinte, ainda em Ezequiel capítulo 37, verso 1. A mão do Senhor estava sobre mim, e pelo seu Espírito Ele me levou para um vale cheio de ossos. Diga para o irmão que está do seu lado, diga: meu irmão, o Espírito de Deus é quem te leva para os vales. Diga bem forte para o irmão que está do outro lado, diga: meu irmão, o Espírito que te leva para os vales. É o Espírito de Deus que nos leva para os vales. E muitas vezes nós estamos passando por um vale de dificuldades e a gente não entende, a gente se pergunta: Senhor, por que eu estou passando por isso? Pai, por que eu estou passando por tamanha dificuldade? Por que eu estou passando por tamanho perseguição, por tamanha luta? Mas a Bíblia fala que é o Espírito de Deus que te conduz para os vales. Até o próprio Jesus Cristo foi levado para o meio do deserto, e foi o Espírito de Deus que o conduziu para o deserto, para que depois ele cumprisse
isso é a sua missão. É o Espírito de Deus que te leva, que te conduz e que te leva para os vales. E o vale não significa que Deus não está presente, mas o vale nas nossas vidas representa o milagre de Deus. Diga comigo, o vale. Diga bem forte, o vale representa o sobrenatural de Deus. O vale representa o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. E eu estudando um pouco sobre os vales, eu entendi que o vale não é lugar de moradia, mas o vale é um lugar transitório. Todo vale na Bíblia não é lugar de moradia. Você está no vale, mas no vale você não vai ficar. Você está no vale, mas no vale você não vai morrer, porque o vale é um lugar de passagem. Por isso que o salmista disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Ainda que eu passe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. O Senhor está contigo no meio do vale, porque o Espírito de Deus é quem te leva, é quem te sustenta e é quem te tira do vale. Recebe em nome de Jesus e aplauda o Senhor. O vale não é lugar de moradia. Sabe qual é a notícia boa? O vale não é o teu fim. O vale é lugar de passagem. E na Bíblia, o vale também era conhecido como lugar de batalha. Provavelmente Ezequiel teve essa visão de um vale cheio de ossos secos. E no hebraico essa palavra, vale de ossos secos, significava uma multidão, incontável números de ossos. Por quê, pastora Késia? Porque era no vale que aconteciam as batalhas. Provavelmente aqueles ossos secos que estavam mortos, sem vida, eram ossos de um grande exército que passou pela batalha e morreu. Mas o vale é um lugar de nós nos posicionarmos para a batalha. Fala para o irmão do seu lado e diga: meu irmão, Deus está te alistando hoje para uma batalha. Se posiciona, permanece firme, porque tem vitória vindo aí em nome de Jesus. E Ele, pelo seu Espírito, me levou para um vale. E no capítulo 37 de Ezequiel, verso 2, continua dizendo: e Ele me fez andar entre os ossos. Diga comigo: o Senhor, diga bem forte, o Senhor me faz andar. Ezequiel estava lá, no meio do vale de ossos secos. E a mão do Senhor estava sobre ele e o levou para o meio do vale. E o verso 2: e Ele me fez andar pelo vale. E quando eu vi esse texto, Ele me fez andar, eu me lembrei do livro de Abacuque, capítulo 3, verso 19, que diz o seguinte: que o Senhor, Deus, é a minha força. Olha só o que o texto diz: o Senhor Deus é a minha força. Ele faz os meus pés como os da corça e me faz andar em lugares altos. Alguém aí recebe essa palavra de Deus? O Senhor está dizendo que Ele é a sua força. E Ele faz os seus pés andar. Pastora, mas eu estou andando pelo meio dos ossos. Eu estou andando pelo meio da dificuldade. Eu estou andando diante desse cenário impossível. Eu estou andando e eu não vejo perspectiva. Eu estou andando e a minha família está destruída. Mas o Senhor está dizendo que Ele é a tua força. Ele faz os teus pés como os da corça. E a corça, meu irmão, se você não sabe, é um animal que anda alto. A corça não sabe andar no vale, mas a corça só anda nas montanhas. A corça só anda nos montes. A corça só anda em lugares altos. E
depois do vale. Sempre. Eu quero te lembrar o que é que significa o vale. O vale é um lugar baixo, certo? E o vale só é vale porque ele está entre dois montes. Por isso que o vale era um lugar de batalha, porque ali você encurralava o inimigo, não tinha saída o inimigo. Ou era batalha ou era batalha. Ali era o lugar do vale, o lugar de batalha. Mas sempre depois do vale, sempre há um monte. O monte da presença gloriosa de Deus. Eu não sei o quão difícil está sendo essa batalha sobre a tua vida. Eu não sei o quão difícil está sendo esse ano de 2025. Mas agora em novembro e em dezembro eu quero profetizar o monte da presença, o regozijo da presença, a alegria da presença de Deus sobre ti. O vale vai chegar ao fim e a presença de Deus vai trazer a alegria, o ânimo, o regozijo. 2025 não será o ano da tristeza. 2025 não será o ano do desânimo, não será o ano das histórias ruins, dos testemunhos ruins, mas será o ano da vitória, da alegria, do regozijo, da presença de Deus na tua vida. Se você recebe, diga amém. E Ezequiel estava lá e diante de ossos sequíssimos. E quando a gente se depara com essa passagem, os ossos secos é um cenário impossível. Ossos secos era algo que não tinha mais solução. Ossos secos era algo que não tinha mais vida. Ossos secos era algo que não tinha mais jeito. Mas o nosso Deus é especialista em ressuscitar os ossos. Deus é especialista em ressuscitar, em trazer à vida os seus sonhos. Deus é especialista em trazer à vida aquilo que você já esqueceu e talvez você nem se lembra mais. O nosso Deus é especialista em restituição. E diante daquele cenário, no verso 3, e me disse, Deus disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? Deus é poderoso. Engraçado também, porque estava lá diante dos ossos secos. E o Senhor ainda fez uma pergunta. Ezequiel, deixa eu te fazer uma pergunta, nada fácil. Ezequiel, poderão estes ossos tornar a viver? O Senhor fez uma pergunta para Ezequiel. Ezequiel, de maneira tão sábia, tão humilde, de maneira assim tão cheia de temor, Ezequiel respondeu. Olha só o que Ezequiel respondeu. E eu disse, Senhor Deus, Tu o sabes. Senhor Deus, Tu o sabes. E a nossa resposta provavelmente era dizer, não, Senhor, é impossível esses ossos tornarem a viver. Mas Ezequiel respondeu, Senhor, Tu o sabes. E trazendo na minha linguagem de hoje, eu quero traduzir para a minha linguagem. Aquela resposta de Ezequiel foi assim, Senhor, Tu o sabes. Senhor, o Senhor pode todas as coisas. Ah, Deus, o Senhor sabes. Ah, Deus, o Senhor é capaz. O Senhor pode fazer ressuscitar. Portanto, Pai, se o Senhor quiser, Tu sabes. Se o Senhor quiser trazer vida a esses ossos, hoje mesmo, Papai, o Senhor vai trazer vida. Porque Tu, Senhor, sabes. O Senhor é o dono da vida. O Senhor é o que traz o fôlego de vida. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor, Pai, é quem opera. O Senhor é quem faz o milagre. Portanto, Papai, eu reconheço o Teu poder. Portanto, Senhor, a minha resposta é, Senhor, Tu sabes, Senhor. Ali, Ezequiel estava declarando o poder de Deus. Senhor, se for por mim, Pai, isso aí não tem jeito. Pai, se for pela minha capacidade, Deus, talvez pela minha fé, Deus, eu não vou conseguir. Pai, eu não vejo solução, eu não vejo saída, mas o Senhor é Deus, porque eu conheço, Pai, eu te conheço, Senhor. Pai, eu sei que o Senhor foi aquele que abriu o mar vermelho para o povo passar de pés enxutos. Eu conheço, meu Deus, é aquele que da rocha fez sair a água.
Eu conheço o meu Deus. É aquele que fez o exército dos faraó ser derrotado. Eu conheço o meu Deus. Portanto, Senhor, tu, Senhor, o sabes. Reconheça o poder de Deus na sua vida. Fala para um tal do seu lado, diga: meu irmão, reconheça o poder de Deus na tua vida. É por isso que determinadas situações acontecem na nossa vida e a gente está lá e não sabe o que é que faz, porque a gente se esqueceu que Deus é poderoso. A gente às vezes se esquece que Deus é um Deus de milagres. Diante da doença, diante da catástrofe, diante da notícia ruim, a gente acaba se esquecendo que Deus é poderoso. A gente acaba se esquecendo que o Senhor pode todas as coisas. Por isso que Jeremias capítulo 32, verso 17, ele diz o seguinte: ah, Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido, e nada há que te seja demasiadamente difícil. Não tem nada impossível para Deus. O que você tem visto? É um vale de ossos secos na tua vida? Comece a declarar e reconhecer o poder de Deus. E no verso 4, continua dizendo: e o Senhor Deus. Olha só o que é que diz no verso 4. Coloca aí Ezequiel, capítulo 37, verso 4, por favor. Olha só o que é que o texto diz. Diga comigo bem forte, só essa primeira linha aqui, ó. Só essa linha aqui, ó. Bem forte no 3. 1, 2, 3. Não, tá muito fraco. Diga bem forte. 1, 2, 3. Mais uma vez. Diga mais uma vez. 1, 2, 3. Mais uma vez. Então ele me disse. Quem foi que te disse? Quem é que está te dizendo hoje? Quem é? É suficiente se ele te disser? Se Deus te disser, vai acontecer. É suficiente? Sim ou não? Se Deus te disser hoje, meu filho, vai dar certo. É suficiente? Sim ou não? Se Deus te disser hoje, tem cura de Deus para a tua vida, é suficiente? Sim ou não? Porque Ele te disse. Se o Senhor te disse, meu amado, minha amada, te agarra na palavra de Deus. Porque é Ele que te disse. Mas o problema é que tem gente que prefere escutar o que os outros dizem. Que prefere escutar o que o médico diz. Que prefere escutar o que o teu chefe diz. Que prefere escutar o que teu marido disse que está aí desviado. O que teu filho rebelde está dizendo para ti. Mas Deus está falando hoje, ó. Firme-se na palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor já disse que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quer aumentar a tua fé? Se firme na palavra do Senhor. Porque se Ele te disse, está garantido. Satanás não vai roubar a promessa de Deus na tua vida. O inimigo não vai roubar a palavra de Deus na tua vida. Aquela tua amiga invejosa não vai roubar o que Deus disse e já entregou para a tua vida. Os teus inimigos não vão roubar o que Deus já entregou, o que já está decretado de Deus na tua vida. Porque quem tem uma palavra tem direção. Quem tem palavra tem resposta. Quem tem palavra tem milagre. Quem tem palavra tem cura. Quem tem palavra tem provisão. Quem tem palavra tem restituição. Quem tem palavra tem salvação. Quem tem palavra tem resgate. Quem tem palavra tem o sobrenatural. Quem tem palavra tem a presença de Deus. Quem tem palavra tem Jesus Cristo. Quem tem palavra tem o
consumador da fé. Quem tem palavra pode todas as coisas, porque a Bíblia já fala: tudo posso naquele que me fortalece, porque a palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e para sempre, não volta vazia. Por isso, meu amado, minha amada igreja, se agarre na palavra de Deus, se alimente da palavra de Deus, coloque a palavra de Deus no teu guarda-roupa, no computador, no celular, aonde você andar, começa a declarar o evangelho de Deus na tua vida, porque o reino de Deus não consiste em meras palavras persuasivas, mas o reino de Deus consiste em poder. É o poder de Deus, é o poder de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor bem forte no seu lugar. Mateus capítulo 24, verso 35. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se ele te disse, já é suficiente. Eu poderia, apóstolo, encerrar a pregação aqui, porque a palavra do Senhor já é suficiente. Firme-se no que Deus disse ao teu respeito. Ezequiel 37, 4. Vamos continuar lendo. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Vou ler mais uma vez. Então ele me disse: profetiza sobre esses ossos. Diga, perguntar do seu lado, diga: meu irmão. Diga bem forte: meu irmão, a partir de hoje, faça um propósito de profetizar todos os dias até o final do ano. Eu quero que você faça esse propósito. Pastor, eu vou colocar um alarme no celular. Um alarme para eu me lembrar de todos os dias, um lembrete de declarar uma profecia de Deus sobre a minha vida, a minha casa, a minha família. E muitas das vezes a gente gasta tanto tempo em reclamar, em murmurar, e a gente se esquece de profetizar. Mas a ordem do Senhor é: profetiza sobre esses ossos, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Faça um propósito com Deus e profetize. Eu profetizo que a minha casa vai ser salva. Eu profetizo que Deus vai abrir as portas. Eu profetizo a cura. Eu profetizo o milagre. Eu profetizo meus filhos são do Senhor. Eu profetizo que a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos estão diante de Ti. Que seja feita a Tua vontade. Eu profetizo, mas faça um propósito com o Senhor e profetize. E no verso 7... Ezequiel diz o seguinte: e eu profetizei conforme a ordem recebida. Ezequiel está dizendo aqui que você profetizar é uma ordem de Deus. E sabe por que muitas pessoas estão aí vagando, estão perdidos no vale? É porque não obedecem à ordem do Senhor. Lembra que eu falei que Deus está nos direcionando para um vale, um lugar de batalhas? Porque é nesse lugar que Deus está ordenando: profetiza nesse vale, profetiza nesse vale. E a Bíblia fala que Ezequiel profetizou conforme a ordem recebida. No verso 7, e eu profetizei conforme a ordem recebida. E enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e ossos se juntaram, osso com osso. E aqui nessa passagem nós começamos a ver o cenário mudando. Depois que Ezequiel começou a profetizar conforme a ordem recebida. Por isso que é importante nós obedecermos a ordem do Senhor. Se nós tivéssemos obedecido a ordem do Senhor desde janeiro até aqui, talvez o cenário hoje seria diferente. Mas tem gente que não obedece, que prefere quebrar a cara. Mas o Senhor está dizendo: obedeça. E depois que Ezequiel profetizou conforme
conforme a ordem do Senhor, aquele cenário começou a se transformar. A Bíblia fala que osso se juntou com osso, e daqueles ossos começaram a surgir os tendões, e dos tendões começaram a surgir a carne. E o Senhor estava falando comigo fortemente que quando Ele fala que é osso com osso, cada um no seu devido lugar, é o Senhor dizendo e profetizando que nas nossas vidas Ele vai colocar tudo em ordem. Se até aqui alguma coisa se espalhou no meio do caminho, Deus está dizendo que Ele vai colocar em ordem. É tempo de ajuste, de alinhamento, porque tudo vai encontrar o seu lugar. Eu quero já profetizar: nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. É osso com osso. Aquilo que no meio do caminho se perdeu vai voltar para o seu lugar. Aquelas pessoas que se afastaram de ti, que te magoaram, que te machucaram, vão voltar no lugar e vão te pedir perdão. E essa situação vai ser resolvida. Aquelas portas que se fecharam vão começar a se abrir, porque tudo vai voltar no seu devido lugar. Porque a Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, Deus não é Deus de confusão, mas Deus é Deus de ordem. Tudo vai ser alinhado. É osso com osso no seu devido lugar. Osso com osso no seu devido lugar. E depois que o Senhor viu e começou a fazer osso com osso no seu devido lugar, começaram a vir os tendões. Pastora, o que é que significa os tendões? Minha amada igreja, tendão significa aquele nervo que traz o movimento. É o tendão que faz trazer o movimento entre um osso e outro. E tem pessoas que estão aqui que estão paralisadas. O Espírito me disse: tem pessoas aqui hoje que estão paralisadas, paradas, perdidas no meio do vale. Mas através da tua voz profética, da tua boca profética, Deus vai trazer movimento. Deus não vai trazer apenas alinhamento, mas Deus vai trazer movimento. Deus vai gerar um movimento na tua vida, porque a Bíblia fala que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e correrão. Você vai correr em direção ao propósito, ao projeto de Deus na tua vida, porque Deus vai trazer movimento. Se até aqui ainda não se moveu nenhuma folha, pois receba. Se prepara, meu irmão, quero profetizar. Se receba, porque você vai sair do lugar. Se receba, porque no lugar onde você está, você não vai ficar. Você vai correr. Deus está trazendo movimento. Deus está trazendo o acelerar de Deus. Movimento vindo de Deus, da parte de Deus para a tua vida. Recebe em nome de Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Porque o tempo da paralisia acabou. Fala para um tá do teu lado, diga: meu irmão, o tempo da paralisia acabou. Fale mais uma vez: Deus está te fazendo se mover e sair do lugar. E era osso com osso, e aí depois veio os tendões, e aí veio a carne. Porque a carne, ela vem para completar aqueles ossos secos. Eram os ossos se juntando, depois os tendões, que traz o movimento de Deus, e a carne. Porque a carne, ela é externa, ela é visível. E assim será o agir de Deus na tua vida. O agir de Deus é visível, porque as pessoas vão ver o agir de Deus na tua vida, o milagre de Deus, a restituição de Deus na tua vida. Todos vão ver o que Deus está fazendo. Por isso que o Senhor disse em Ezequiel capítulo 37, no verso 6. O Senhor mesmo disse 2 vezes aqui no livro de Ezequiel: e todos saberão que eu sou o Senhor. Quando as pessoas olharem para ti, elas vão dizer: e eu sei que realmente é Deus que está operando na vida dele. Você vai declarar: e todos saberão que é Deus que age, que opera na minha vida. Mas a palavra de Deus continua dizendo que depois que se formaram os ossos e os tendões e a carne, não havia espírito. E aí Deus dá mais uma ordem.
Ezequiel profetiza novamente. Às vezes é necessário que você não desista. Fala para o irmão que está do teu lado, diga: meu irmão, se você profetizou e ainda não aconteceu, não desista. Profetiza novamente. E tem pessoas que se frustraram. Ah, Deus, mas eu já orei tanto, eu já fiz tanto, já fiz campanha, já fiz oração, já fiz jejum, já fui para o monte, já fui para a vigília, fui para o encontro, reencontro, sobrenatural, mas ainda não aconteceu, Deus. O Senhor Deus está dizendo: profetiza novamente. Porque ainda faltava uma coisa para o milagre acontecer. Tinha carne, tinha tendões, tinha movimento, tinha ossos, tinha o corpo. Mas ainda faltava uma coisa. Sabe o que está faltando? Está faltando o Espírito de Deus. Diga comigo: o projeto de Deus na minha vida vai se cumprir através do Espírito de Deus. Porque o milagre do Senhor só aconteceu através daquele vale de ossos secos quando Ezequiel profetizou ao Espírito: ó vento dos quatro cantos. E ele começou a profetizar ao Espírito: ó Espírito, venha dos ventos de quatro cantos. E eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Esses ossos vão voltar a viver. Porque a Bíblia fala em Zacarias capítulo 4, verso 6, que não é por força, nem pelo poder, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O Senhor está dizendo que não é pela tua força, não é pela tua capacidade, não é porque você pode alguma coisa, não é pelo teu poder de aquisição, não é pelo o quanto você tem na sua conta, não é pelo o tanto que você é conhecido, não é pelo número de seguidores nas redes sociais, não é por força, não é pelo poder, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. E a Bíblia fala que através do Espírito de Deus que começou a soprar o Espírito e trazendo fôlego de vida, a Bíblia fala que o Espírito entrou neles. No verso 10, Ezequiel 37, 10, e profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida e se puseram em pé. Aquele corpos, eles receberam a vida através do Espírito e eles se puseram em pé. Fala para o irmão do seu lado, diga: meu irmão, diga bem forte, é o Espírito, diga mais forte, é o Espírito, diga mais uma vez, é o Espírito de Deus que te coloca de pé. É o Espírito de Deus que te coloca de pé. Você só está aqui hoje vivo e respirando porque é o Espírito de Deus que te coloca de pé. Você só está aqui sobrevivendo. Você só está aqui com testemunho de Deus e milagre para contar, porque é o Espírito de Deus que te coloca de pé. Você só não morreu ainda porque é o Espírito de Deus que te coloca de pé. Você só não está destruído aí, esmagado, despedaçado, porque é o Espírito de Deus que te coloca de pé. Você só não entrou em depressão. Ei, preste atenção. Você só não está com depressão hoje porque é o Espírito de Deus que te coloca de pé. Então, se você quer um conselho hoje, minha amada igreja, receba e seja cheio do Espírito de Deus. Se você quer restituição de Deus hoje, receba o fôlego de Deus, receba o Espírito de Deus, receba o sopro de vida, porque o Espírito é o selo, o Espírito
Ezequiel 37 inteiro, pra gente resumir. O texto é grande, mas se você puder pegar só uma coisa, receba o Espírito de Deus. Porque você pode perder tudo, menos o Espírito de Deus. Você pode ficar sem nada, mas sem o Espírito de Deus você não tem vida. Você não tem fôlego, você não tem ânimo, você não tem sustento, você não consegue ficar de pé sem o Espírito de Deus. E foi através do Espírito de Deus que Deus profetizou e fez Ezequiel entender essa mensagem. Ezequiel, você está aqui nessa visão, pois era uma visão espiritual. Aqui não era algo que estava acontecendo de verdade, era uma visão da parte de Deus. Por isso que Deus falou que iria abrir os céus e que faria com que Ezequiel tivesse visões da parte de Deus. E através dessa visão espiritual, Ezequiel caiu a ficha e ele entendeu. E aqui no verso 12 diz o seguinte: por isso profetize-lhe e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair, e trarei vocês de volta. Sabe o que é que significa o Senhor abrir os túmulos? É porque tem sonhos que já estão enterrados na tua vida. Tem alguns projetos que já estão enterrados na tua vida, que não tem mais vida. Você já enterrou, você já fechou assim a gaveta, já trancou e disse, isso não é para mim. Mas Deus está dizendo hoje, eu vou abrir os seus túmulos. Aquilo que você pensou que já estava morto, Deus vai abrir os túmulos. Deus vai sacudir a poeira. Deus vai tirar a terra, Deus vai tirar o pó e Deus vai abrir os túmulos. O Senhor tem restituição para a tua vida. Abrir os túmulos significa restituição. E o verso continua, e fazê-los sair, e trarei vocês de volta. O Senhor está trazendo de volta sonhos. O Senhor está trazendo de volta sonhos. O Senhor está trazendo de volta a tua família. O Senhor está trazendo de volta os teus filhos. O Senhor está trazendo de volta a graça sobre ti, a bondade sobre ti. O Senhor está trazendo de volta a alegria sobre ti. Em nome de Jesus, eu quero profetizar a alegria de Deus, o renovo de Deus. Se coloca de pé no seu lugar.